Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês. Eu espero que todos estejam bem e seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo. Hoje eu vou trazer aqui no meu canal uma entrevista importante, séria, uma entrevista com uma história que nos trará uma reflexão e um alerta também. Eu espero que você assista até o final, porque o meu convidado vai contar o que aconteceu com a sua filha, bebê que veio a falecer por causa, segundo o que o meu entrevistado vai trazer, de um fanatismo religioso. E isso é muito grave, porque o que a gente tem visto no mundo hoje são pessoas extremistas sendo conduzidas por causa do fanatismo religioso. Então eu quero convidar você que ainda não conhece meu trabalho. Eu me apresento a você como Davi Vieira. Eu sou um jornalista independente, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Todas as minhas entrevistas, depoimentos, relatos têm a única intenção de abrir os olhos das pessoas. Eu quero também dizer aqui que eu não tenho, com esse depoimento, com essa história, nós não temos nenhuma intenção de difamar ninguém. Pelo contrário, é trazer à luz conteúdos que as pessoas não sabem. É muito importante que as pessoas tenham o seu senso crítico. Então eu gostaria muito que você fizesse uma reflexão, assista até o final, porque eu tenho certeza que vai mexer muito com cada um de vocês, tá certo? Já vou trazer o meu convidado, ele vai aparecer aqui na tela, que é o senhor Arcelino Dias, mais conhecido como Arce Dias, que já aparece aqui. Meu amigo, meu irmão, uma boa noite a você. É uma satisfação ter você comigo aqui. E nossos contatos já vêm aí de um tempo. E como nós falamos antes de começar essa gravação, tudo tem seu tempo e tem a sua hora. Então me sinto honrado pela sua companhia, porém é inevitável que a gente não dê a você, eu acredito que seja o sentimento de todos que estão assistindo, os sentimentos em relação à sua filha. Eu desejo a você os sentimentos, né, a toda a família de forma geral, e eu gostaria muito de poder entender e conhecer a sua história. Por isso, seja muito bem-vindo ao canal. Uma ótima noite, senhor Arce. Boa noite, Davi. Quero agradecer a oportunidade aí de participar do seu programa. E boa noite a todos os telespectadores do nosso Brasil, né? E também de fora do Brasil que estão acompanhando o programa. Temos certeza que quando a gente fala a verdade, muitas pessoas precisam ouvir, né? Então temos certeza que temos milhares, né, de telespectadores aí espalhados em diversos países do mundo, né? Então, a minha situação é uma situação muito angustiante. Envolve o falecimento de uma bebezinha, 2 anos de idade, tá? Eu quero pedir, em primeiro lugar, paz, né, para Deus, né, para que a gente possa falar isso aí, contar para as pessoas sem qualquer uma água, né? Mas isso aí dói muito o coração quando quando é um fato envolvendo a morte de uma criança, porque uma criança ela está na fase inicial do ciclo da vida, né? É o ciclo inicial, o bebê nasce, né? A sementinha que nasce. Então, é inaceitável. É bem diferente quando é um vovozinho, uma pessoa de idade, a pessoa já cumpriu o ciclo, né? Sabe? Uma Verdade. criança, então, dentro do contexto geral, as crianças são anjos, né? O próprio Jesus falou, né? Deixa vir as minhas criancinhas. Então, meu fato envolve isso aí, Davi, né? É muito delicado, tá? Então, eu vou começar por um pequeno relato, né? Eu comecei a participar da Igreja Universal, né, no ano de 2002. 2002. Eu estava passando por dificuldades financeiras e aí eu procurei a igreja, né? Naquela época, eu tinha a minha primeira companheira, né? E os pastores, eles nunca buscaram, assim, incluir a minha primeira esposa, né, na igreja. Sempre tentaram denigrir ela, dizer que ela era do demônio, que ela era do mundo, né? Entendeu? Literalmente falando do mundo, né? Mais para nós entrar lá na frente. E
como eu fui um camarada assim que não tinha a cultura, a vivência, né? Apesar de eu ter sido criado num lar cristão, a gente não tinha aquela malandragem, né? Como é que se diz? A convivência, a cultura, do modo geral, né? E o que acontece? Eu comecei a participar. Aí eles começaram a me dizer que todos os problemas que eu tinha eram em detrimento da minha primeira esposa. Se eu participasse firme, obedecesse, contribuísse com os dízimos, na fogueira, e também na fogueira santa, né? Deus me daria uma esposa nova, uma mulher, entre aspas, de Deus, né? E aí eu fui, né? E aí eu embarquei, né? Não, parte eu assim, como eu digo assim, são trilhos que talvez Deus projeta para a gente ter que passar, tá? Então, 2013 eu participei da primeira Fogueira Santa e logo no ano de... E continuei participando, né? Das reuniões, né? Sempre que eu estava junto nas reuniões. Aí, em 2013, né, eu conheci essa minha atual esposa, que é a mãe da bebê que faleceu. Né? Na época, ela era aspirante ao cargo de obreira, né, da igreja. Aí eu cheguei, né? Ela era aspirante, era uma pessoa que tinha uma idade próxima à minha também. Aí o que eu fiz? Iniciei um relacionamento com ela. Na época, ela sofria de gravidez psicológica, né? Ela já estava com 35 anos, sofria de gravidez psicológica. Tinha o sonho de ter uma família, né? Ter filhos, né? E esse problema nunca havia sido resolvido na igreja. Bom, no momento que eu conheci ela, né? A gente já passou a ter um relacionamento. E no ano de 2014 já veio o primeiro menino, né? Nós tínhamos o primeiro menino no ano de 2014. Então partiu por ela a iniciativa. Eu deixei muito por ela, né? Ela me disse: vamos sair da Igreja Universal porque é muito imposto, é muita cobrança de dinheiro, de modo geral. A gente fala imposto que é mais genérico, mas que envolve, né? Contribuições diversas, que vai do jornal, a contribuição lá do cafezinho, a contribuição do diversos, né? Que são criados. As correntes, né? Diversas são criadas. Então ela mesmo sugeriu a nós sair. Bom, o que eu fiz? Desculpa. Eu saímos e começamos a participar das igrejas comunitárias locais, né? Eu gosto muito das igrejas que cantam louvores, né? E como eu fui criado meu pai cantava quando eu era menino, eu sempre gosto das igrejas que cantavam louvores, mas deixei por ela a iniciativa de sair. Aí saímos, começamos a participar das igrejas comunitárias locais. Aí ela começou em 2014, saímos, 2016, 2017, né? Eu comecei a observar que ela continuava sendo mais ou menos monitorada. Era uma espécie monitorada pelo pessoal da igreja. Uhum. O que acontece? Viu irmãs da igreja na nossa casa nos visitar. Está vindo nos visitar. E nesse momento, como ela era de uma família humilde, né, a gente já conseguiu também fazer uma evolução financeira. Aí eu comprei um veículo Peugeot, já no ano de 2018, e o pessoal vinha categoricamente, né, dizer para ela que ela tinha que pagar os dízimos sobre o Peugeot, né? Eu nunca concordei, que eu tinha dado um veículo para ela, um veículo Peugeot, né? Eu, além de ter dado o veículo Peugeot, eu tenho que pagar o dízimo. Daí nós teríamos a opção de vender o veículo, comprar um de valor mais irrisório, mais simples, né? Ou avaliar o veículo e dar 10%. Então, como foi uma rebarba, né, da economia, que eu tinha conseguido juntar, né? Eu ficamos sem dinheiro, inclusive para fazer os documentos de transferência, né? Mas os irmãos ali botavam na cabeça dela, se nós não desse o dízimo, o devorador ia atacar, né? Botavam medo. Eu via que ela ficava constrangida, né?
e assim por diante. Mas, graças a Deus, né, as coisas foram indo. Já em 2020, aí nós já tínhamos já 2 meninos lá, teve a iniciativa de ter mais um filho, né? Tá? Queria uma menina. Aí foi sugerido que ela fizesse jejuns, né? Jejuns para que nascesse menina. Ela já tinha 2 meninos, ela não queria mais menino, ela queria uma menina, né? Que ela fizesse jejuns. Aí ela começou a fazer jejuns meio de forma descontrolada. A criança nasceu com pequenos probleminha de saúde devido ao excesso de jejum, né, como anemia, tá? E um pouquinho uma semana antecipada, tá? Mas em plena saúde, né? Graças a Deus. Aí o que ocorre? No ano de 2021, e ela de uma hora para outra, ela resolveu voltar. Ela vinha sendo monitorada, entendeu? Pelos pastores, recebia ligação, mas eu não tinha muito essa maldade do controle, porque é um controle online, né, que é feito, né? Uhum. Ela resolveu voltar a participar de forma física, né? Aí o que ela fez em 2021, né, nós tínhamos um televisor, aí ela participou da Fogueira Santa, né? Aí deu o salário que ela recebeu do mês na Fogueira Santa e me disse que tinha sido sugerida pelo pastor em fazer uma Fogueira Santa mais volumosa, para chamar mais a atenção de Deus, né? Aí, como nós estávamos naquele período de pandemia, eu sugeri a ela não dar o televisor, porque a gente usava o televisor, inclusive, para dar aulas online para as crianças, né? Aí, o que ela fez? Ela pensou em não dar, e meditou. Quando ela me passou uma mensagem me dizendo que já tinha doado o televisor, que não era para mim contrariar ela, que Deus ia nos abençoar, nos daria tudo em dobro, né? Para mim ficar calmo, tranquilo, que Deus nos daria tudo em dobro. O que foi? Ela, com essa falta do televisor, né? Depois que passou alguns dias, né? Eu sugeri a ela falar com o pastor, né? Como ela não recebeu um benefício, né? Primeiro 7 dias, depois vai se postergando, né? Falar com o pastor para que ela recebesse, devolvesse pelo menos o televisor, né? Já o salário eu sabia que moeda em espécie, né? Não voltaria. Sim. Aí sugeri a ela falar com o pastor para que pelo menos ele devolvesse o televisor. Então... Ela entregou o televisor, desculpa perguntar, ela pegou o próprio televisor e não vendeu, ela entregou o televisor em si, né? Aí essa situação ainda não foi bem esclarecida, sabe? Porque ela me passou uma mensagem, né? Eu tenho os prints, que ela daria além do salário dela mais o televisor. Ah, entendi. Mais o televisor de 29 polegadas. Eu, até hoje, eu não entendi se o pessoal veio da igreja aqui na minha casa, porque eu saí para trabalhar, o televisor tinha ficado em casa. Eu cheguei de noite e já não estava mais. Rapaz. O que ocorre? Eu acredito que ela não teria levado, porque ela não teria força, né? Sim. Dá para levar o televisor sozinho. Presumo eu que pessoas da igreja vieram, né? E levaram o televisor para ela. Tá? Mas o que ocorre? Eu sugeri a ela depois, né? Pedir pelo menos o televisor de volta. E ela foi falar com eles, né? Ela me atendia. Foi falar com eles. Aí eles envenenaram a cabeça dela. Entendeu? Aí envenenaram a cabeça dela. Tu tá num relacionamento abusivo, né? O teu marido nem sequer tá te apoiando tua fé. Ela chegava e me falava de forma humilde, não, o pastor me disse isso, que eu tô num relacionamento abusivo, que tu nem sequer tá apoiando minha fé, e como eu vou pedir de volta o televisor, né? Eu tava pedindo o televisor porque nós estávamos na fase de pandemia, e eu precisava do televisor para dar aula online para as crianças, né? E é um instrumento doméstico, né, que a gente precisava até para escutar uma música, botar o pendrive ali, para economizar a internet, né? Aí o pastor começou a envenenar a cabeça dela. Aí eu comecei a observar o comportamento, tá? O comportamento começou a ficar diferente.
A gente tinha o hábito de sentar na mesa na hora da refeição, orar, né? De agradecer, ela já não queria sentar mais na mesa, entendeu? É complicado, né? A gente toma uma aguinha para dar uma... Ela não queria mais sentar na mesa. Aí chegou uma hora, ela falou para mim, não, de forma mansa, assim, não, o pastor me disse que nós temos que dizimar sobre a casa. Tem demônios na nossa casa, por isso está vendo essa confusão. E nós temos que dizimar sobre a casa. Daí eu pensei, não, opa, as coisas, em vez de estarem se resolvendo, pelo menos, imagina, eu sugeri ela ir pedir o televisor de volta. Né? O salário dela, eu sabia que... Né? Veio com outro imposto. Veio com mais a sugestão de dizimar sobre a casa. Uhum. É complicado. Aí Mas como assim dizimar sobre a casa? Eu não entendi. É tipo, vender a casa, é isso que você está falando? Exato. Dizimar sobre a casa seria o quê? Nós vender a casa, comprar outra, lógico, por um valor inferior, né? Ou fazer uma avaliação, né? Pegar um corretor, fazer uma avaliação e dar 10% sobre a casa. Aí o pastor ia vir aqui, ia fazer uma oração, depois de entrega o dízimo, né? O pastor vem, faz uma oração para fazer tipo, a consagração da casa. Entendendo? Uhum. Aí muitas vezes, ela me sugeria, falei lá com os pastores, querem vir aqui orar. E eu sou muito espiado, sabe? Esse negócio de muito oferecido, né? Existe um provérbio, né? Tudo que é muito oferecido, eu não conheço eles. Eu respeito o trabalho, né? Mas vou conhecer eles através de ti, já vou trazer eles aqui na casa? Não. Se fosse os amigos meus, né, que eu tivesse conhecido, uma indicação, né, entre homens, né, tudo bem, eu não vou trazer os pastores que estão lá da tua igreja para vir orar por mim aqui. Se for aí, eu mesmo, nós oramos, eu vou convidar o pastor conhecido, porque eu tenho muito conhecimento aqui com os pastores da comunidade, né? Eu não concordei, então cada vez a situação foi se agravando mais. Tá? Foi se agravando. E ela foi entrando numa espécie de uma depressão. Uma depressão. Ela dizia para mim que estava numa depressão profunda, né? Então a gente viu o comportamento, a autoestima, o horário de fazer alimentação para as crianças já não fazia mais certo, esquecia o horário, né? Ela saía para a igreja, deixava a bebezinha comigo, às vezes deixou com o próprio inquilino, tinha um inquilino no fundo, ela deixava com o inquilino, né? E deixava as crianças. A ração dos cachorros, né? A gente tem que ter amor dos animais, né? Em vez de pegar e botar lá no potinho da ração, ela pegava a ração, atirava pela janela, num saco plástico, né? Externando tá assim, confusa psicologicamente, quer dizer, né? Ela sempre foi uma pessoa caprichosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que cuidou até aquele momento, ela cuidava bem do filho, era uma excelente mãe, né? Então, a partir do momento que ela participou da Igreja Universal, dessa fogueira santa, ela teve tipo uma confusão psicológica, porque depois eu conversando com alguns psicólogos, pessoas entendidas, eles dizem que são uma espécie de gatilhos mentais, né? E que para fazer a pessoa tornar a pessoa cliente, né? Deles. Sim. Inclusive o próprio leite, chegou a abrir, deixar 5, 6 caixas de leite aberto na geladeira, já pegava o leite para as crianças, né? Começou a deixar alimentos estragar na geladeira, né? Não fazia os alimentos certos para as crianças e estragava os alimentos na geladeira. Começou, inclusive, a querer diminuir toda a alimentação para as crianças, ela diminuía, ela dizia, não, tu tá muito comilão, né? Não, você tá muito comilão, tem que comer menos, né? Os gurizinhos, os meninos de idade de 3 e 7 anos, sabe, essa idade aí, eles devoram tudo, né? E ela começou cortando, e eu vi aquele comportamento, né? A gente fiquei um tanto preocupado, mas
busquei contornar a situação, busquei a contornar a situação e fazer coisas assim para melhorar a autoestima dela, né? Já vou dar uma reformadinha na casa, arrumei um cabeleireiro para ela fazer uma arrumadinha no cabelo, dar uma organizada, né? E infelizmente, né? O que aconteceu? Uma semana antes do dia 3 de outubro de 2021, uma semana antes, ela começou a dizer que estava sob dependência exclusiva de Deus, né? Ela ia para a igreja, né? E às vezes eu me disponibilizava em levar ela, ou trazer, ou chamar aplicativo, ela dizia, não, eu estou sob dependência exclusiva de Deus. Às vezes eu queria ir junto na última semana, não, eu estou sob a dependência exclusiva de Deus, e agora é comigo e Deus, a dependência exclusiva de Deus. E saía empurrando o carrinho de bebê, né? Passava num beco aqui próximo, para poder ter um atalho, né? Passava um beco escuro, e atravessava mais uma rua movimentada para chegar na igreja sob o pretexto que estava sob dependência exclusiva de Deus, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a suspeitar, entendeu? A igreja de Deus é um lugar de bênção, né? A igreja de Deus é um lugar de paz. A igreja de Deus é um lugar que protege e edifica a família, né? Mas nessa seita, como a gente pode categoricamente afirmar, não tem nada de Deus, né? É uma espécie de uma incorporadora, né, que vende ideias que muitas vezes não são cumpridas, né? E deixam pessoas confusas. Então, o que aconteceu? Uma semana antes, do dia 3 de 10 de 2021, ela começou a ter esse comportamento extremamente, né, que estava sob dependência exclusiva de Deus. Aí, no dia 3 de 10 de 2021, eu saí para trabalhar, de manhã cedo. Ela me deu um beijo, né? Me deu um par de meia de presente, né? Me deu um par de meia de presente. Eu falo assim porque, graças a Deus, a gente tem que fazer tudo para não ter a consciência pesada, né? Me deu um par de meia, me perguntou se eu ia voltar para levar as crianças na escola, aliás, na igreja, né? Aí eu disse para ela, não, como era dia 13, e eu gosto de ter minhas contas sempre em dia, eu tinha que fazer uns extras dia 13, né? Uns trabalhos a mais. Eu disse para ela, não, o que tu faz? Tu leva para a igreja, eu chamo o aplicativo, tu levas no final do dia, o horário que tu achar melhor, né? Porque era um domingo, então tinha culto de manhã, 10 horas, 3 horas e 18 horas. Ela concordou sem nenhum problema, né? Às 3 horas da tarde eu liguei para o menino, falei com o menino, estava tudo tranquilo, né? Aí quando eu retornei de noite, ela já não estava mais em casa, tinha saído, né? Tinha deixado um papel em cima com a Bíblia, dizendo que Deus tinha dado o Espírito Santo tinha dado uma visão para ter uma transformação de vida. Deixa essa carta aqui, ó. Olha, assinado, com a letra dela. Para abrir um negócio, para ganhar 20 mil reais, ó. Quero abrir uma empresa, né? Para agir de segunda a sexta, ganho 20 mil reais por mês, inicial, cliente satisfeito, com grande visualização e marketing, grande acesso, minha transformação de vida. O senhor me permite abrir um parênteses aqui? Essa carta que o senhor está mostrando aí, que ela assinou, se eu não me engano, e as pessoas que estão assistindo, está abrindo um parênteses, essa carta aí, geralmente, até pelo logo que está em cima aí dessa Águia 318, o senhor pode mostrar só a parte de cima, só, por favor, dela, por gentileza? Só para poder a pessoa que está assistindo, ó. As pessoas estão vendo aí, obrigado, senhor. Só, essa Águia 318, a minha transformação de vida, obrigado, meu irmão. Essa
essa carta, geralmente na Universal, ela é distribuída nas segundas-feiras numa corrente que na Universal é feita para fazer a pessoa acreditar que ela vai ser uma empresária. E geralmente eles pedem para a pessoa escrever ali algum objetivo, algum sonho que ela tem, porque na visão da Igreja Universal, no ensinamento que eles fazem, né, nessa seita da Universal, é que a pessoa vai alcançar aquilo ali. Que ela vai, se ela fizer o sacrifício, se ela fizer o que é mandado, ela vai alcançar. Então me chama a atenção o fato dela ter escrito ter feito essa carta. Eu queria entender até que ponto uma pessoa que está, pelo que o senhor está passando aí, ela já não estava apresentando alguns sinais, alguns sintomas, até que ponto ela estava bem, e o que aconteceu após ela ter escrito essa carta. Me perdoe ter feito essa breve interrupção, é mais porque a pessoa talvez não saiba, mas essa carta aí, ela é sim distribuída nos templos da Universal, geralmente nas segundas-feiras, nessa corrente chamada Nação dos 318. Pois não, meu irmão, desculpa, eu cortei o senhor. Aí depois que ela escreveu, o senhor viu essa carta aí escrita, e o que o senhor fez depois? O que o senhor pensou? Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, vi essa carta escrita, ela deixou a janta pronta, né? Deixou essa carta escrita, né? Aí deixou a Bíblia em cima da mesa, a Bíblia dela, né? Que depois mais à frente nós vamos abordar aqui. Eles estão dizendo que essa Bíblia não era dela, estão dizendo que toda essa letra, ela aqui, ó, que ela assinava lá no pacto, né? Entendeu? Depois mais na frente nós vamos abordar, estão dizendo que... É a Bíblia do pacto, né? Exato, diz que estão dizendo que não era a assinatura dela. Mas o que aconteceu? Eu cheguei em casa, vi aquela situação, né? Cheguei cansado, a gente vai trabalhar, tu volta para... A gente vai trabalhar para ganhar o sustento da família, né? Entendeu? Para dar o melhor do filho. E não deixar faltar nada, que nossa responsabilidade de pai, de genitor, né? Entendeu? Manter nosso lar abençoado, né? As continhas em dia e não deixar faltar nada do filho. Eu cheguei em casa, vi aquela situação, né? O que eu fiz? No dia seguinte, já busquei contato com o pai dela, né? O meu sogro. E o meu sogro já me agradeceu comigo, né? Por que eu deixei ela voltar sozinha? Me questionou, né? Por que deixou ela voltar sozinha para o Universal? Porque ele conhece toda a situação, funcionamento, né? Me xingou. Aí nós fomos localizar ela, depois de 30 dias, né? Num abrigo, né? O que eles fizeram? Ela foi morar num abrigo público, tá? Mais ou menos, então, uns 30 dias depois, nós localizamos ela morando em um abrigo público. Ela saiu de casa, não voltou mais? Não, ela saiu e não voltou mais, né? Meu Deus do céu, gente. Exatamente, só para ver o grau psicológico, o grau de perturbação psicológica, né? Que ela caiu, entendeu? Devido a essas ideias são vendidas, mas são ideias vendidas que geram surtos, como aconteceu lá com a moça que queria sacrificar o próprio filho, né? É outra situação, né? Então são ideias que são vendidas, mas não adianta nós querer vender uma ideia, uma pessoa, para nós que nós vamos sair pilotando de um avião se nós antecipadamente não formos preparados. O que vai acontecer se largar um avião na nossa mão? Nós não vamos saber nem arrancar, e se nós arrancar, vamos explodir o avião, né? Verdade, verdade. Então foi mais ou menos nessa linha. E o que aconteceu? A gente buscou, assim, fazer um acordo depois para ela retornar para casa e ela ficar morando na casa. Então, como a casa foi adquirida antes de eu conhecer ela, né? E eu tenho filhas adultas, né, do primeiro relacionamento. Aí meu acordo qual seria? Que uma das filhas adultas ficasse morando no fundo, ela poderia ficar morando na casa da frente, tem toda a estrutura, geladeira, todo um conforto, graças a Deus, né? E ela não quis. Aí nós suspeitamos. Por que ela não queria? O que ela fez? Ela buscou uma medida judicial para tentar despejar minha filha dos fundos da casa. Aí
foi mais um momento que a gente conseguimos travar. Porque qual que seria o objetivo que a gente presume, né? Que ela queria tirar a menina do fundo da casa para vender a casa. Mas quem estava por trás da situação de vender a casa? Por qual motivo ela ia querer vender a casa? Se em torno de 30, 40 dias atrás, ela dizia que na casa tinha demônios e que nós precisávamos dizimar sobre a casa. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, o que a gente suspeitou? Que ela estava sendo induzida, né? Entendeu? A praticar um negócio desleal, né? Entendeu? Estava usando a situação, o problema que ela estava enfrentando, né? Para ela fazer um negócio desleal e possivelmente também a dar os dízimos, né? Sobre o imóvel. Aí o que aconteceu? Passado isso aí, né? Passado que a gente localizou ela, o que eu fiz? Eu fui lá na igreja, né? Falar com o pastor, né? Peguei a Bíblia direitinho, botei meu terno e fui lá falar com o pastor. Quando eu fui lá falar com o pastor, eu não sei se tu quer que eu dê o nome, posso falar o nome dos pastores? Por mim não tenho problema nenhum, né? Pode, não, o pastor pode. Acho que não tem problema, pode falar o nome do pastor, sem problema nenhum. No primeiro momento eu falei com o pastor, o nome dele é Osmar, né? E aqui da cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul, né? Na congregação do Jardim Algarve. E falei com o pastor Osmar, o que ele me disse? Ele me disse, não, irmão, com aquela bondade de padre, cheio de bondade, não, irmão, não, ela está com demônios, isso aí é esquizofrenia, né? O irmão, vamos ter que orar, né? Não sei o quê, né? Aí, ela está endemoniada, esquizofrênica, aí me deu uma folha em branco para mim escrever os problemas, e etc, né? Aí, esse era o pastor titular. Aí passou mais uns 3 ou 4 dias, eu sabia que ela participava daquela reunião da quinta-feira, terapia do amor, né? Aí eu, fui lá falar com o pastor que fazia a terapia do amor, mas eu fui numa segunda-feira, ele estava fazendo também a reunião desse congresso para o sucesso. Cheguei lá, não tinha 1 ou 2 pessoas. Aí participei da reunião com ele, ele pediu um dízimo, né? E eu aqui no estilo gaúcho, sempre buenachão, né? Contribui, né? Com primeiro dia, R$60, né? Para ele lá, tá? Aí, chegou no final, ele viu que eu estava meio ali na volta, meu irmão precisa de um atendimento, assim. E aí comecei a falar com ele. Aí ele me pediu a foto dela. Aí eu mostrei a foto dela no meu celular. Ele disse, não, irmão, essa moça aí, eu vim atendendo, mas ela deu o televisor, né? Ela participou da Fogueira Santa, mas primeiro ela devia ter entregue a alma dela no altar. O que ela fez é errado, irmão. Ela devia ter entregue a alma dela no altar. O que aconteceu? Deus não recebeu o sacrifício dela. Não chegou o sacrifício que ela fez, a doação da televisão, não chegou no céu. Aí eu olhando com toda a minha franqueza, olhando para ele, equipar a parábola, né? De Abel e Caim, né? A gente aprende lá com o pai e com a mãe, né? Daí eu relutei, matei no peito, assim, tudo bem. Aí ele me disse, irmão, seguinte, irmão, pega firme com nós aí, congrega, que se ela não for curada da depressão, né, de voltar para o lar, não ser curada, Deus vai lhe dar uma esposa nova. Deus vai preparar uma esposa nova para o senhor. Que isso, rapaz. Meu irmão? Desculpe cortar o senhor, me permite entrar com uma pergunta. Ela, nesse período, morava com o senhor, nesse período ainda, né? Morava com o senhor. Então, em nenhum momento o pastor falou para encaminhá-la a um atendimento psicológico, ele não deu nenhuma orientação nesse sentido, procura um psicólogo, procura um profissional para entender como que ela está, mas pelo contrário, ele falou que se fosse o caso, Deus lhe daria uma outra esposa.
Não, quando ele já falou isso aí, ela tinha saído de casa uns 15 dias. 15 dias, né? 15 dias de casa, tá? Aí ele me disse, ó, seu irmão pega firme aí, né? Se ela não for curada e retornar direitinho, Deus vai lhe dar uma esposa nova. Tem muito sorridência, aquela coisa. Daí eu disse, mas esposa nova de novo, né? Eu não sou Amado Batista, né? Só querer, né? Entendeu? Esposa nova, não. Mas eu peguei e matei no peito ali e comecei a participar das reuniões, mais para estudar a situação, né? Não quis entrar em choque com eles, né? Sim. Aí comecei a participar das reuniões, né? Direto, participava de segunda a segunda. Né? Aí participava de segunda a segunda, eles me pediam orientação de... Como eu moro na cidade aqui há mais de 30 anos, a gente tem bastante conhecimento, né? Me pediam indicação do carro de som, eu já tinha indicação do mais barato da cidade. Me pediam indicação lá do técnico eletricista, né? Já indicava. E pediram ajuda na campanha política. Eu já dei um apoio, né, na campanha política e fui pegando ali uma confiança deles, né? Pegando a confiança deles. Aí o que aconteceu? As coisas foram desenrolando, né? Aí o que aconteceu? A minha esposa, ela ficou mais ou menos assim, no abrigo em torno de uns 30 a 90 dias, né? E eu sei que 10 meses depois, nós localizamos ela morando em outra cidade ao lado de uma igreja universal, né? Chama na cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Localizamos ela morando lá, né? Do lado da igreja. E o que ocorre, enquanto eu estava ali com eles, ajudando, dizimando, participando das correntes, tudo aquilo, ela estava lá na outra filial, né? Então, direcionando isso aí, o que a gente vê barbáries, né? Na igreja. Eu participava muito ali, levava minha filha mais velha, então, aquela coisa, né? Tu dá tudo o que tu tem no bolso, em 7 dias Deus vai te dar em dobro. Então, minha filha tem 22 anos, mas ela é esperta, ela já batia em mim e diz, ó pai, foi nesse golpe aqui que a Fabiane, né? Que caiu, né? Que a mãe da bebezinha caiu. E assim por diante. Participei de outras correntes ali também, como dizia o dízimo antecipado. Pagamento de dízimo antecipado. Se o senhor quer um salário de R$5.000, o senhor paga o dízimo antecipado. Peça né? E Deus te daria um salário lá no futuro de R$5.000, né? E vi outras coisas, né? Por exemplo, tu tem que dar 10% sobre tudo o que passar pela sua mão. Inclusive, se tu for junto ao banco receber o salário de um bobozinho. Tem que dar tudo que passar, 10% sobre tudo que passar pela sua mão, inclusive se for ao banco. Eu achei aquilo ali, mas eu fui matando no peito, porque qual que era a ideia? Eles prometiam, se ela não for curada, né? O que eu esperava deles? Que eles intermediassem uma situação para valorizar a família, né? Porque normalmente as igrejas tradicionais, nessa situação, eles chamam o casal, conversam com o casal, aconselham, encaminham para o psicólogo, né? Exato. Um técnico, entendeu? Exato. Mas cada vez mais as coisas se desgringolavam. Por quê? Chegou um momento que eu vi, né? O pastor Joaquim, o Osmar Joaquim, numa palestra, ele diz, não, tá com problema de depressão, não adianta ir psicólogo, tem que participar da corrente terça-feira, denominada Medicina do Céu. Então, segundo ele, não adianta ir psicólogo, tem que participar da corrente que sai às terça-feira, né? E dizimar, o que seja, fazer os propósitos, pagar na igreja. Como se eles fossem psicólogos enviados por Deus. Né? E assim por diante. Tá? E nessa linha, o que acontece? Direcionando para o fator da bebê,
né? Eles levaram ela lá para morar do lado dessa igreja, né? Então, como ela era uma pessoa humilde, com baixa escolaridade, uma pessoa simples, começaram a usar ela como para serviços braçais, né? Explorar ela para serviço de limpeza, entregar jornais, né? E isso levou o quê? Ela negligenciar os cuidados com a criança. Deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta ao senhor. Desculpa cortar o senhor, só para a gente poder entender. No período em que ela ficou fora da casa do senhor, ela levou a bebê com ela, não é isso? Ela estava com a bebê e tem as suas outras filhas. Como é que ficou essa divisão aí nesse caso? Não, essas filhas que eu tenho são do primeiro relacionamento, são filhas adultas, né? Perfeito, perfeito. Ah, tá. Eu já sou até avô, né? Do primeiro relacionamento, sou até avô. Ah, entendi. Né? Então era só a bebê que estava com vocês, né? Só a bebezinha que... É a bebê e mais 2 meninos que eram com ela. Ah, tá. Entendi. Então, o que ela foi? Ela foi morar do lado da Igreja Universal lá de Osório, né? E levou as crianças junto, tá? E o excesso de trabalho que eles impuseram para ela, tarefas, entendi. Essa confusão psicológica. O que acontece? Ela veio a negligenciar os cuidados com a bebezinha, né? Uhum. E a bebê veio a morrer encarangada do frio, né? No último dia do inverno do ano passado, tá? Encarangado do frio. Então, abaixo a imunidade que a criança tinha, né? O excesso de frio, né? Infelizmente geraram doenças crônicas como a pneumonia, infecções pulmonares, tá? Mas tudo em decorrência da negligência, né? Ou da falta de cuidados, né? Que a criança certamente teria se ela estivesse no lar, né? Se estivesse em casa, né? Então a gente fica muito triste com esse fato aí, né? E demoramos um tempo para falar, mas falamos exatamente porque a gente teve uma audiência agora no último dia 2, né? E eles ensinaram ela a mentir, entendeu? Ensinaram ela a mentir. Então, eu sou um combatente. Eu levei 2 testemunhas, né? Um falou mais ou menos, o outro negou fogo, o outro foi comprado, tá? E eles ensinaram ela a mentir, entendeu? Mentir absurdos e em favor da igreja. Por exemplo, mentiu que essa letra aqui não era dela. Entendendo? Uhum. Uhum. Né? Mentiram que a Bíblia aqui, ó, que ela escreve, que recebeu Mostra a capa da Bíblia, por favor, seu Arce. A capa. Afasta só um pouquinho. Isso. Essa Bíblia aí é a Bíblia, ó, Nação 318. Ela geralmente na Igreja Universal ela é dada quando a pessoa assume um compromisso de fazer a corrente toda segunda-feira na ilusão de ser uma empresária. Então, essa Bíblia é de uso dela, né? Exato, é do uso dela. E aqui, ó, tá, que eu não vou lhe mostrar para não aparecer o nome, a palavra não, do perfeito. Pacto, né? Aqui que é a pessoa fina. Sim, e na parte final, a pessoa tem que dizer a cada que foram vários destacados e tem vários que está assinado por ela, né? Uhum, sim. E na última aqui está uma carta que ela fez de agradecimento. Ó. Na época, a Fogueira Santa, ganhei essa Bíblia do pastor Leandro, da Igreja Universal, no culto, segunda noite. Cheguei sem renda, cheio de causa na justiça. Creio que até o final do ano tudo vai mudar. Causa na justiça vai vir, carro, imóveis, casamento abençoado. Vou mudar de vida. Essa ideia veio na segunda reunião do culto, na segunda. Minha empresa. Minha empresa vou abrir 14/6, a data de 2021. Ela botou, inclusive, a data aqui, né? 14/6/2021. Né? Mas deixa eu perguntar ao senhor, qual era a renda que ela tinha? Nesse período que ela ficou sendo ajudada, trabalhando, fazendo o que para sobreviver com as crianças lá?
Aonde? Lá no interior? Sim, nesse período em que ela ficou trabalhando na igreja lá, fazendo os serviços, e no período em que a bebê do senhor faleceu, o que que ela, como é que ela se sustentava lá? O senhor sabe dizer? Eu sempre fui, mensalmente eu mando um valor, né? Tá? Mas chegou o um momento que ela queria, inclusive, que esse valor que eu mandava para as crianças, que eu remetesse direto para a igreja, tá? Porque ela, na cabeça dela, ela quer o meu bem, então ela acha que dessa forma eu vou melhorar de vida, que as coisas vão fluir, entendeu? Na cabeça Uhum. dela. O que eles fizeram lá? Eles fizeram um negócio para ela vender cocadas, né? Para ela vender cocadas lá do lado da igreja, mas ela decaiu, né? Absolutamente, né? A qualidade de vida, né? Entendeu? Vendendo cocadas, né? Consequentemente, claro, alguma pessoa ajuda de um lado, outra ajuda de outro, né? Tá? Mas isso aí o que contribuiu? Contribuiu para a baixa alimentação das crianças, né? Contribuiu para baixar a qualidade de vida de um modo geral, né? Uhum. Sim. E infelizmente tudo direcionou para o óbito da criança, né? Porque no momento que a criança saiu do ninho biológico, né, ela perdeu toda o aparato, a proteção, né? Que ela tinha no lar, né? Perfeito. Uhum. Entendeu, pastor? O senhor sabe dizer se ela chegou a ser obreira, voluntária, fez parte de algum grupo na Igreja Universal? Ela chegou, você sabe dizer se ela fazia parte? Ela tinha o sonho de ser obreira. Hum, Ela chegou, se eu não me falha, ela chegou a ser evangelista. entendi. Tá? Porque quando eu conheci ela em 2013, ela participava de outra congregação, chamava outra filial, o público que não é, né? Entender, outra filial que chamava-se a filial Agronomia, Porto Alegre. O nome lá era o Pastor Larry, né? Quando eu conheci ela, né? E nessa linha, então, o que eu digo assim, as coisas se inverteram, né? Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, sim, entendi. Porque, inclusive, eu estava até. Antes do senhor fazer o seu depoimento, trazendo aqui essas questões, eu estava até lendo aqui a denúncia que foi enviada pelo senhor para mim foi no final do ano passado. Foi no dia 10 de novembro do ano passado. Eu até é, iria ler antes do senhor comentar, mas o senhor foi muito preciso no seu, na sua. Talvez hajam algumas perguntas que poderíamos fazer, mas aqui o que eu achei interessante foi exatamente isso. Eu até tirei o nome da bebê aqui para a gente não citar aqui em respeito ao artigo 12 do parágrafo único do Código Civil, né, que fala a respeito da honra da criança que faleceu, que é uma pena, é uma situação muito triste. E a gente vê que a pessoa. Porque isso não é a primeira vez que isso acontece. Eu digo ao senhor porque eu já acompanho casos e casos e casos relacionados à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu trouxe muitos depoimentos aqui de situações parecidas e temos situações aí de pessoas e que casamentos que acabaram por Sim, sim. casamentos que acabaram e pessoas que perderam a vida por conta de trabalhos forçados, imposições, coação psicológica relacionadas à Igreja Universal. Então, mas aí eu queria perguntar ao senhor, Soares, em relação a tudo isso e a perda da sua bebê, como é que ficou essa situação agora, em relação a ela? O senhor, como é que está a situação agora? Ela está morando com quem? Como é que o senhor está procedendo juridicamente? O que o senhor, até agora, o que já foi feito até agora? Que o senhor possa falar, né? Que o senhor possa falar. Eu sei que tem situações que pode O, ser que não se possam dizer, mas o que possa ser dito até agora? o objetivo deles é me converter na marra, né? Entendeu? O Tá. objetivo deles é me converter na marra, tá? Então, eles estão dando até um aparato jurídico para ela, entendeu? Então, Entendi. eu tive nessa audiência,
Eu digo assim, eu fiz até umas orações antes, mas eu digo assim, a doutora dele chegou a pular, ficava vermelha. E eu estou falando como falo lá na audiência, como eu estou falando para o senhor, eu falei na audiência, para o juiz, a excelência lá, né? Então a advogada dele, o que, que ela fez? Ela mente, 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 né? Mente, mente, mente. Mas se eu digo assim, eu agradeço a Deus pela estrutura familiar que eu tenho, pelas minhas filhas, pelos meus netos, né? Por aquele apoio psicológico, né? E pelo respeito que eu sempre tive com as mulheres, né? Buscando a inclusão social das mulheres, buscando combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres, né? Então, a advogada deles, o que que fez? Tentou mentir, criar situações para o juiz, e daqui e dali, né? Mas, aos poucos, eles mesmos vão se embaraçando, né? Na lide, né? E a gente teve essa audiência, né? É o processo de reparação de danos morais, eu estou pedindo uma restituição dos valores que foram pagos, né? A Igreja Porque eu não Universal, tive. no caso, é contra, no caso, a Igreja Universal, o senhor está contra, querendo restituir o que foi dado na ocasião, não é isso, seu Arce? Exatamente, é uma ação de reparação de danos morais contra a Igreja Universal, tá? E estou também pleiteando uma pensão vitalícia para ela, né? Porque nós já somos casados legalmente no civil, né? Pleiteando uma pensão vitalícia em detrimento dessa queda psicológica que ela teve. Sim. Porque durante o depoimento ela também foi ouvida, então além dela alguma coisa, aliás, muitas coisas ela seguia as orientações da Igreja Universal, dos seus dirigentes, e faltar com a verdade, né? Que é muito delicado faltar com a verdade, né? Uhum. Nós observamos que ela perdeu um pouco da memória, porque ela esquece nomes, esquece datas, né? Uhum. Uma pessoa que é Sim. jovem, 45 anos, e inclusive a própria Defensoria Pública que me assistiu, ela observou, né? Que ela vê quando a pessoa está confusa, né? Ela não consegue organizar os pensamentos, né? E nessa linha aí. Então, o que traz à tona aí? Que é a Igreja Universal que está por trás de tudo, está patrocinando, inclusive juridicamente, tá entendendo? Né? Com o intuito de forçar a minha conversão. Só que nós vivemos num país laico, né? A gente é livre, Claro. Uhum. entendeu? Para escolher a religião, a igreja que nós queremos seguir. Como eu havia falado no começo, né? Eu nasci numa família evangélica, né? Meu pai pregava a palavra de Deus, né? Eu também, legal, também prego, ministro da palavra, mas eu não aceito essa conversão imposta, né? Que eles tentam fazer. Tá? Então, por isso é bom a gente levar isso aí para a opinião pública, porque a gente vê muitas pessoas aí, talvez passando pela mesma situação, né? Pessoas que perderam a casa, perderam os bens, né? Que eles usam na Igreja Universal a estratégia de qual? É botar um contra o outro. É botar o marido contra a mulher contra o marido. Para eles exercerem o domínio sobre os dois. Eles são inteligentes, né? Sim, Entendeu? Então, exatamente. eles botam um Dividir contra para o outro, conquistar. né? Botam um contra o outro para exercer o domínio. Só Exato. que, no caso em tela, a gente já tem a morte de uma criança, né? E a gente está acreditando aí, né, que a justiça seja feita. Né? Com certeza. Meu irmão, olha, é uma situação muito triste, sabe? Falar desse assunto, mas é uma realidade, porque as pessoas elas não têm noção de como é prejudicial a manipulação religiosa. Eu inclusive escrevi um e-book para falar sobre a chamada síndrome de Abraão, que é quando a pessoa, eu fiz um paralelo no e-book que eu escrevi daquela síndrome de Estocolmo, onde os sequestrados, eles tornaram-se, pegaram empatia com seus sequestradores. A pessoa ela acaba defendendo
e apoiando aqueles que têm feito mal para a pessoa. Então, isso não é uma coisa propriamente da Universal, é de muitas outras, que a pessoa acaba perdendo a consciência do que é a família, ela acaba perdendo sua vida social, ela acaba perdendo muita coisa. Então, muito mais do que fazer uma entrevista com o senhor aqui, a gente conversando a respeito do assunto, vale essa reflexão para as pessoas, o quanto é perigoso que ela precisa dar muita importância à sua família. Ela precisa cuidar, porque às vezes isso acontece, Oás, as pessoas são ensinadas de que a suposta obra de Deus está acima da família, e não está. A obra de Deus começa dentro de casa. O senhor concorda com isso? Não, com certeza, porque a própria Bíblia diz, a Bíblia é o seguinte, ó, aquele que não cuida dos seus, né? Aquele Verdade. que não cuida dos nascidos da própria casa, como ele vai cuidar dos estranhos, né? É verdade. Então, verdade. a Igreja Universal, infelizmente, ela está ao oposto do Evangelho. Absolutamente ao oposto. Então, eu gostaria de aproveitar um gancho. Eu vejo muito, assim, a sua luta, né? A sua luta aí. E de nós criarmos aí com todos esses companheiros que sempre estão fazendo live com o senhor, né? E não vou citar nome para não esquecer todos, né? Mas eu acompanho o Palhaço Cristão, o outro está lá nos Estados Unidos, né? Todo esse pessoal, que nós pudéssemos estruturar, né, um movimento no Brasil. O movimento, eu tenho aqui na minha cidade um grupo no WhatsApp que se chama Movimento Cristão de Alvorada. Tá? Então a gente tem aqui já mais ou menos 30 pessoas, a gente vai se aconselhando. Esses vídeos aí que são divulgados, eu consigo baixar, como esse vídeo lá da África, onde é que teve o pastor lá que se levantou, né, falando a verdade. Perfeito. Tem alguns vídeos, se eu não me engano, tem o Jones, né, que também eram da Angola, e diversos vídeos que eu consigo baixar, da Andressa Urach, né, dos depoimentos dela, apesar de ela ter a vida dela um pouco, vamos dizer assim, como ela quer levar, mas a gente tem que respeitar ela, né? Sim. Porque muitos querem criticar ela devido à falta de estrutura que ela tem. Mas o próprio Jesus falou que nós não podemos atirar nenhuma pedra, né? Então, a gente concorda, né? Apesar da vida meio perversa que ela tem, Jesus falou, nós não podemos atirar nenhuma pedra, né? Jesus deu até razão, então ela é uma alma, né? E ela precisa de apoio, né? Então, eu digo, nessa linha, o que a gente puder fazer para estruturar o movimento no Brasil, né? Em defesa dos valores cristãos. É verdade. Em defesa dos valores cristãos e combatendo os falsos profetas. Sim. Entendeu? Porque nós não podemos ficar lá. Porque no momento que encala, consente. Concorda? Com certeza. E nós não podemos ficar lá, nós temos que abrir a boca e combater os falsos profetas. Porque senão eles vão tomando conta. Né? E famílias vão sendo destruídas, né? O dinheiro vai sendo usado aí para financiar os artistas da Fazenda, né? Entendeu? E assim por diante. E muitas vezes dinheiro que aquela mãe que trabalha 8, 10 horas por dia, aquele pai, né, que vira massa lá na obra, né, ele vai lá e colabora com a igreja, esperando que vai ter um retorno, mas os pastores utilizam, né, não para obras de Deus, utilizam isso aí para fins perversos, né, e que acabam tendo no retorno, porque se o homem que está lá ministrando a palavra de Deus, ele é um homem ungido, o que acontece? Quando a gente vai numa igreja e a gente recebe uma bênção, a gente tem o prazer de contribuir, né? A gente tem o prazer de contribuir. Uma coisa comum, né? Natural. Por isso que toda contribuição ela tem que ser por amor e por gratidão, e não por medo, como eles fazem, né? Eles querem que o povo contribua por medo, tentam amedrontar as pessoas mais pobres, né? Ou por interesse, né? Ou por
moeda de troca, né? Eu dou para receber, né? E prioriza assustar as mulheres, que elas são mais frágeis emocionalmente, né? Mais frágeis, isso aí é um ato de covardia, né? Entendeu? Porque as mulheres, elas são mais sensíveis, né? E eles querem colocar terror, então nós temos que formar um movimento. Eu, às vezes, vejo entrevistas que o senhor faz aqui de pessoas aqui do metropolitano de Porto Alegre. Eu vi de uma senhora, de um casal aqui próximo de Gravataí, tá? Pessoas próximas. Então, eu vejo que nós temos que usar mais ou menos a mesma estratégia que eles usam. Por exemplo, criar grupos, entendeu? Criar grupo no WhatsApp, amigos do Davi, entendeu? Porque eu vejo o Davi, não, sério, eu vejo o Davi Vieira, como aquele rei Davi, né? Que está lutando contra o Golias, né? Amém. E só firmar a fé que a vitória vai ser nossa. Amém. Perfeito, Davi? Amém, Márcio. Olha, pois não, pode concluir, meu irmão. Então, essa linha aí, o que eu vejo nós fazer grupos no WhatsApp. Por exemplo, aqui, ó, só aqui na minha volta eu tenho aqui já um que é presbítero, né, que em outro momento ele vai participar da live com nós. Eu já ajudei a fomentar a formação de muitas igrejas na cidade. Eu crio a ata, crio o estatuto, crio o regimento interno, caminho para os registros especiais. Os irmãos às vezes não têm condição lá, eu organizo a documentação, tá entendendo? Então, eu já fundei várias, assim, mas o que eu vejo não deixar essas pessoas amedrontadas ou encurraladas para a Igreja Universal. Sim, tá? sim. Porque eu vejo que tem muitos pequenininhos aí que eles têm medo. Não, Igreja Universal. Nós temos que ter medo, né, de não falarmos a verdade. Nós temos que ter medo de não pararmos as crianças, né? Nós temos que ter medo, né, de não buscarmos o melhor para as pessoas. É verdade. Porque se nós não fizermos isso, depois a conta chega, né? E se nós fizermos vista grossa para a injustiça, né, lá na frente não adianta. Né? Quando a gente aceita injustiça, aceita que o próximo seja injustiçado, aceita que nosso vizinho, que nosso companheiro seja injustiçado, né? Depois lá na frente a conta chega. Né? Então nós não podemos fazer vista grossa. Né? Se a coisa está errada, a gente tem que buscar a conciliação, né? E buscar a solução. Certo, Davi? Com certeza. Então eu acho que é isso aí. Né? Existe muitos detalhes aqui, ó. Inclusive eu estou com a inicial aqui do processo, mas são inúmeras situaçõezinhas que eu presenciei lá na igreja, né? Não quero me alongar muito, mas o que levou eu a ajuizar essa ação? E até eu expus, né, para o próprio juiz, e uma das principais coisas que eu vi foi o pastor, né, um dia desse, ele contando, né, a história de uma irmã que havia participado da fogueira santa, havia separado do marido e já estava quase em situação de mendigância. E essa irmã, essa moça, essa cliente, né, ia procurar ele lá na catedral, em Porto Alegre. Mas ele estava falando sem forma de deboche. Né? Ele dizendo, não, ela deu tudo, eu não mandei ela dar. Depois ela ia lá na catedral, todo dia lá me procurar. Chegou a dizer que queria casar comigo. Né? Porque ela perdeu a família, perdeu toda a estrutura. Entendeu? E o que ela fez? A referência dela era o pastor. Só que aí, depois que ela já estava praticamente lascada, e depois, infelizmente, o senhor sabe, a mulher, ela é uma gente, assim, como eu diria assim, a mulher, qualquer coisinha, ela já tem a imagem denegrida, né, na sociedade, né? Imagina. Sim. Entendeu? Então, o caso dessa moça aí, né, ela se separou, chegou até a dormir na rua. E o pastor, a igreja, em vez de socorrer ela, o camarada estava debochando dela. Tá? Aí eu vi isso aí, eu fiquei muito zangado, sabe? Porque eu não concordo. Imagina o pastor falando mal
da cliente, da membra, e deu tudo na fogueira santa, de informe de deboche, de chacota, né? Eu fiquei assim muito zangado, então foi um dos motivos que levou eu reunir todos os fatos que estavam ocorrendo comigo, com a minha família, mais os fatos que eu vi dessa moça e de outras pessoas, né? E aí levou eu procurar o judiciário, tá? Porque eu tenho certeza que dessa forma a gente, dessa forma, de qualquer jeito, né? A gente consegue colaborar para que coisas como essa não retornam ou não continuam, né, acontecendo. Com certeza, com certeza. Senhor Arce, olha, acredito que essa história a gente vai conseguir compartilhar com muitas pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo o depoimento do senhor que está fazendo uma análise agora de quão importante a família ela é, como Deus nos dá a família como uma bênção, mas por conta dos interesses e da ganância do homem, inclusive isso está escrito, né? As cartas de Pedro, 2 Pedro 2, fala que movidos por ganância fariam comércio das pessoas. Então as pessoas elas não têm valor para o mercenário. Segundo a Bíblia, o mercenário é o falso pregador, é o que faz as coisas por interesse. Ele não tem nenhum tipo de empatia com a pessoa. A pessoa está ali, está morando na rua, está doente, perde o parente, como no caso do senhor que perdeu a sua filha. E as pessoas, essas instituições, elas são programadas para ter resultado. Elas não têm nenhuma empatia com as pessoas. Então é muito triste, infelizmente é lamentável, mas a gente vai enviar e procurar, como o senhor falou, a gente pede que as pessoas nos ajudem compartilhando, fazendo grupos, levando a verdade para quem não conhece, para que outras possam saber como agir e entender o que está acontecendo, e vendo que isso aí não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas é a vontade de homens gananciosos, infelizmente. Meu irmão, estamos chegando aqui o momento final da nossa transmissão. Eu quero passar a palavra ao senhor aqui como uma última, com as suas considerações finais aqui na transmissão, e deixar o senhor aqui, talvez, aqui à vontade, para o senhor passar um conselho. Eu gostaria que o senhor, como uma pessoa que conhece bem e teve essa experiência de ter perdido uma filha, passasse um conselho para uma pessoa que está tendo talvez o mesmo problema que o senhor passou. Às vezes a esposa é um voluntário da Universal, é um obreiro, é um marido, está lá e a pessoa não sabe o que fazer, porque ela está dentro de casa e não pode contrariar, porque se ela falar alguma coisa, ela está sendo vista como uma endemoniada. Então, para a gente poder finalizar, senhor Arce, eu gostaria que com a sua sabedoria, o senhor passasse um pequeno conselho para essas pessoas, para que elas possam saber como lidar com isso. Então, por favor, passando essas palavras e as suas considerações finais, por favor. Fique à vontade. O que eu posso falar para as pessoas valoriza a família, tá? A família é a maior riqueza que a gente tem, a maior riqueza que Deus nos dá, tá? A família ela é a nossa maior riqueza, então nunca abandone uma família, nunca desista de lutar pela família, tá? Então, por exemplo, a igreja que é de Deus, ela valoriza, ela respeita a família. A igreja que é de Deus, ela não bota um cônjuge contra o outro. Tá? Ela não ensina um cônjuge roubar do outro, né, para dar na fogueira santa. Né? Então, vigiam, pessoal, vigiam. Como a gente já tem muitos depoimentos de homens, né, que a mulher teve que ajuizar a ação judicial para reaver os bens, né? Tem vários casos aí de homens que entraram na fogueira santa, deram todos bem, a esposa, eram legalmente casados no civil, a esposa teve que ajuizar no legal direito dela. Né? Existem eles casos, inclusive eu rolei na nossa demanda o link, né, de uma ação aí, né, que a esposa pleiteou o direito dela de volta. Então, toda essa situação buscam um ajudar o outro, tá? Não entro nessa história de cônjuge novo, de marido novo, esposa nova, tá? Porque o que acontece?
é tudo uma ilusão, né? Que é feita para destruir a família. Né? Então, a família, o que é? Ela é construída por Deus, né? Ela tem os motivos que ela pode haver uma rescisão de contrato, um divórcio, como está escrito na Bíblia, né? Entendeu? Que existe o parâmetro para ver o divórcio, né? O divórcio não pode haver por meras situações, né? E nessa linha aí, né? Vamos ajudar o nosso pastor Davi, né? Apoiar o ministério dele, divulgar o trabalho dele, e vamos criar grupo no WhatsApp, né? Até eu quero, se tu permitir, eu deixar meu telefone, entendeu? As pessoas queiram que a gente possa criar até no Facebook grupos, né? Entendeu? Né? Amigos, né? Do pastor Davi, né? Nós Amém. podemos criar na rede social esse grupo, por exemplo, no Facebook, e nós colocar vários administradores, pessoas que são voltadas a nós. E, dessa forma, nós damos o suporte para o Davi, né? Amém. Eu gostei que, às vezes, o Davi, ele está... A gente vê que o Davi, ele está correndo, está cansado. E o mal, Davi, o mal sempre vai se canalizar contra ti. É, Entendeu? Sabe? Os isso é nossos verdade. adversários lá, eles fazem N situações para tentar derrubar o nosso líder, né? Então, quero agradecer também a Deus por Amém. ser nossa luz aí, né, Davi? Verdade. E tá aí clareando, porque eu te conheci depois que eu já tinha entrado com a ação. Uhum. Vamos ver, depois que eu tinha entrado já com a ação, eu achei lá na rede social o Davi, achei mais os outros, e fui indo, né? Então, veja bem, quantos milhares de pessoas nós temos aí no mundo afora que estão sem força para brigar sozinhos. É verdade. Tem pessoas que, às vezes, falam mal do evangelho por causa desses falsos profetas, desses Exato, mercenários, verdade. desses Verdade. lobos devoradores. Mas o evangelho de Deus é coisa boa, né? Porque Jesus disse assim, ó, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Sim. Mas se a pessoa começa a participar, né? Começa a dar todo o teu salário, começa a participar da fogueira santa, cada vez está mais lascado, né? É. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos, né? Dizendo que são empresários aqui na minha comunidade. Eu trabalho aqui, assim, em parceria com o município, a gente desenvolve muitas atividades. Eu conheço pessoas há mais de 30 anos, já gravaram vídeos dizendo que era empresário. Aí eu vi aqueles depoimentos, né? O empresário tal, disse, mas a pessoa, botaram a pessoa, fizeram uma Bem vestida. maquiagemzinha, e a pessoa disse, não, eu sou empresário. Eu disse, mas aquela pessoa eu conheço há mais de 30 anos, coitadinha lá, às vezes vem me pedir açúcar, arroz emprestado, né? Eu disse, pô, não podemos enganar as pessoas, entendeu? Exato. Verdade. Né? Então, nessa linha, né, a gente possa levar a verdade, porque Com certeza. a verdade, ela vai nos levar, de fato, à prosperidade, né? Porque o nosso maior patrimônio, né, é o nosso caráter e é a nossa dignidade. É Obrigado, verdade. Davi, pela oportunidade, Amém. tá? E Deus te abençoe, Davi. Amém, meu irmão. Senhor, se Deus abençoe o senhor. Eu vou finalizar aqui, peço por favor que o senhor não desligue. Só fique comigo 2 minutinhos, que quando eu finalizar, eu vou cumprimentar o senhor aqui no nosso off, tá bom? Muito obrigado, senhor. Que Deus abençoe o senhor, te traga força e paz. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente aqui, tá bom? Uma ótima noite. Com licença, eu vou encerrar aqui, tá bom? Deus abençoe, senhor. Uma ótima noite ao senhor. Com licença. Bem, meus irmãos, vocês acompanharam aí a história do seu Arce Dias e, bem, é uma história triste, né? Porque a perda de qualquer pessoa, principalmente uma criança, é triste. Mas por quê? Trazendo agora a minha opinião pessoal, e eu já coloquei isso, você aqui no final você vai ver o e-book que eu escrevi, vou deixar na descrição deste vídeo, falando a respeito da síndrome de Abraão. Eu coloquei esse nome porque
na Universal, Abraão é usado, a história do patriarca Abraão é usado para levar a pessoa a fazer um sacrifício perfeito. E ela acaba entendendo que o sacrifício perfeito é abrir mão da própria família para se desfazer. Você vê a história aí dele. Até então, a esposa dele na época, com essa ideia de dizimar o valor da própria casa. E não é uma única história, foram várias parecidas. Quantos casamentos acabaram porque uma pessoa quer fazer um grande sacrifício e a outra, claro, a pessoa não vai concordar. Ela lutou tanto para ter aquele imóvel, aquele bem, mas por conta de um falso ensinamento, ela acaba perdendo a sua noção da realidade. Isso é muito triste, pessoal. Por isso que eu conto muito com o apoio de vocês. Eu conto, pessoal, porque nós precisamos continuar com esse trabalho. Se você deseja se tornar um apoiador do trabalho de Davi Vieira, vá na descrição deste vídeo, mande o seu depoimento, entre em contato comigo, vamos gravar o seu depoimento, vamos compartilhar, se torne membro do canal, se inscreva, pessoal. E eu vou fazer esse trabalho porque eu acredito, eu tenho certeza que fazendo essas entrevistas, fazendo nossos depoimentos, muitos vão alcançar a verdade. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima noite, meus amigos. Fiquem na paz. Desejo uma ótima semana para todos vocês. Eu vou continuar com o meu trabalho, porque eu acredito que a verdade vem aí, tá bom? Tchau. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite para vocês. Fique com Deus.